Eu sou Débora Barbosa, sou psicóloga e pesquisadora e hoje eu estou aqui a convite da WN como mediadora desse bate-papo, né, com os artistas. Seriam 7, mas temos algumas ausentes hoje e a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a exposição, a terceira exposição da Universo, tá bem? E esse bate-papo ele vai funcionar em 3 momentos, né? A gente vai ter o primeiro momento, que cada artista vai receber uma pergunta individual e vai ter um tempinho para explicar, conversar sobre. A gente vai ter um segundo momento com uma pergunta coletiva, né? Principalmente falando sobre o processo da imersão criativa, de como foi construir coletivamente. E no final a gente vai ter uma abertura para o público, né? Que vai poder perguntar para as artistas como foi, né, o processo de criação, enfim, falar um pouco sobre as artes que estão expostas, tá bem? O projeto Resistência Artística é uma realização da WN Recursos, com apoio do Instituto Energisa, a Prefeitura de Nova Friburgo e patrocínio do Grupo Energisa, né, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura. Espero que a gente tenha um bom bate-papo, fiquem tranquilas, é uma conversa e vai fluir tudo muito bem. Agradecer a todos que estão presentes. Eu vou começar pela Caterine Vieira, que é uma jornalista de formação e persegue através da fotografia um exercício de olhar para além daquilo que está em primeiro plano, né? É uma artista que se interessa pelas múltiplas camadas que a imagem fotográfica pode apresentar e aquilo que está oculto no instante, mas se revela através da atenção sensível. Caterine, como fotógrafa, você diz que lhe interessa mais aquilo que está oculto do que o se revela no primeiro momento, né? O que exige um exercício de um olhar mais apurado, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre o trabalho que construiu ao longo das oficinas, que tem um caráter metalinguístico, né? E que na fotografia acaba sendo a representação de uma representação. Se você puder comentar um pouco pra gente, você tem 3 minutinhos. Dentro dessas oficinas, né? No caso, né? Essa produção. Foi um pouquinho fora da caixinha, né? Com outros materiais, né? Experimentação com outros materiais diferentes da fotografia, mas eu trouxe a minha obra e a fotografia da obra, né? Então isso foi muito importante porque é um outro olhar, né? Você produzir a obra, né? Ter a obra ali e a fotografia da obra tem um outro olhar, né? Completamente diferente, né? São olhares diferentes, né? Para a mesma obra, tanto em se tratando de cores, né, dos formatos, que às vezes você vê ao vivo é uma coisa e a fotografia ela traz outra percepção, né? E é assim, traz um olhar talvez mais atento, mais presente, né, mais evidente nos mínimos detalhes. E para você foi confortável produzir em grupo, né? Você estava ali fora da sua zona de conforto, com outras pessoas, outras influências, outros materiais? Como é que foi? Sim, e muito valioso, né? É um aprendizado muito grande, porque são visões de mundo diferentes, né? Então é a possibilidade de uma troca, de um exercício de troca muito grande, né? De escuta ativa também, né? Sobre o trabalho do outro, a forma como o outro trabalha, como o outro vê o mundo. Então isso acrescenta muito também para o nosso próprio trabalho. Vou passar para a Cris agora. Cris Salomão, formada em moda pelo Instituto Zuzu Angel. Cris acumula experiências em produção e história indumentária. Seus trabalhos transitam entre desenho, a pintura e a escultura, investigando as possibilidades de diálogo entre os mais diversos materiais. Cris, você afirmou se sentir incomodada com o fato da sua obra ter sido reduzida apenas à genitália feminina. Gostaria que comentasse sobre a mensagem transmitida nessa representação e como acredita que a obra dialoga com o restante da exposição, considerando o olhar sobre o corpo, gênero e suas intersecções. Sim, eu vou começar pela segunda parte.
a obra dialoga segundo o grupo, né? A gente vem de um grupo de mulheres e que a gente tem muitas confissões a fazer, e a vulva traz essa particularidade do nosso universo, que ainda é cheio de tabus, que ainda tem muito medo da fala, tem um espaço muito reservado dentro da estética também, né? É um lugar ainda muito escuro mesmo, né? Você falar da estética do órgão feminino. Qual foi a primeira pergunta? Vou repetir para você, então. Eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre o que você quis transmitir nessa representação e como você acredita que a sua obra dialoga com o restante da exposição. Veio assim para mim algumas falas reduzindo a história toda da vulva, né? Eu vou ver a sua vulva e tal. Isso, de certo modo, me incomodou o meu olhar, porque reduziu ela a somente, talvez vulgarizando, né? Mas eu quis trazer um olhar mais carinhoso, um olhar mais cuidadoso, porque a gente vê muitas histórias de feminicídio e tudo mais, e aí a gente esquece de olhar para esse órgão com mais carinho. Então acaba que, ao mesmo tempo que traz essa visão de cuidado, denuncia também as violências, é isso? Sim, sim. Sente contemplada com sua resposta? Você gostaria de falar um pouco mais? Não. Tá bom? Tá bom. Então vamos para a Maíra. Maíra é uma artista carioca, graduada em cinema pela UF, mestra em artes digitais pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. Suas pesquisas envolvem o universo da tecnologia, a serviço da criatividade, o desenvolvimento de softwares interativos e as possibilidades de programação orientadas a diversas linguagens artísticas, né? Multiartista. E a pergunta para você é sobre o oráculo. A inteligência artificial pode ser vista como espaço de senso comum levado às últimas consequências, né? Por outro lado, a ideia de um oráculo evoca um território esotérico que se aproxima da metafísica. O uso de ditos populares na sua obra seria uma forma de contornar essa possível contradição? Bom, a ideia do oráculo, não sei se contornar uma contradição, mas é um pouco reforçar o espaço contraditório que a inteligência artificial, no paralelismo com os provérbios, pode apresentar. Fiquei pensando muito nessa coisa do, primeiro, nessa era de lacração, em que a gente busca algo que finalize o diálogo. Na verdade, essa linguagem axiomática, ela é muito decisiva, determinante, e o fato da inteligência artificial se apresentar acorpórea, né, etérea, sem uma corporalidade, ela também tem essa, e por ser uma caixa negra que a gente não sabe muito bem como funciona e que, se atribui esse grande conhecimento completo, reduzido, sintetizado ali de toda a humanidade, ela também se apresenta com esse poder decisivo, né, de terminar de não se apresentar como um espaço para diálogo. É assim, você pergunta uma coisa e o que você espera é uma verdade. Só que, na verdade, como tudo são construções nossas, sociais,
aquele nosso espelho, aquele nosso reflexo, ele é tão enviesado e problemático quanto nós somos. Então, os provérbios, eles têm uma grande... Enfim, me pareceu uma metáfora muito boa, porque ele tem esse característica de ser um compêndio do conhecimento cultural, enfim, de um arcabouço histórico, né? Assim como, enfim, suponho que as inteligências artificiais que se alimentam desse nosso conhecimento, enfim, distribuído pela internet, é tão enviesado e sesgado e problemático quanto o que nós produzimos, porque nós não somos uma sociedade perfeita, cheia de problemas, né? Então, e ao mesmo tempo, como é que... Claro que existe um valor imenso no que transita ao longo da história, né? E que emerge. Então, de alguma forma, você acha que, né, isso, inteligência artificial também é capaz de fazer uma síntese desse todo conhecimento, que é um pouco a mesma coisa que esses provérbios fazem, uma síntese de um grande conhecimento, mas não deixa de ser sempre... Ou seja, existe lá também o histórico, que é muito específico e muitas vezes se transforma em anacrônico. Então, é isso, tem vários provérbios que são constrangedores, sabe? São totalmente fora, inaceitáveis. Inclusive, eu fiz um grande crivo ali, tirei alguns e tal, porque vários eu falei, não, isso aqui não pode aparecer, não. Mas que tem um pouco esse mesmo impacto na gente, né? De pá, enfim, olha lá, acabou. Aquilo ali é uma verdade, não se discute. Então, achei que era um paralelismo legal. Obrigada. Agora vamos para a Vanessa. Vanessa W. é uma artista que expressa através do desenho e da pintura suas inquietações e as experiências da sua vida cotidiana. Suas obras são construídas valorizando o gesto, a liberdade do traço e a espontaneidade na composição de formas e utilização de cores. Vanessa, suas obras enfatizam uma gestualidade e uma espontaneidade na composição das figuras e na escolha das cores utilizadas. Essa abordagem é plenamente deliberada ou você está aberto a experimentar algo com uma organização mais medida, pensada e, consequentemente, mais rigorosa, que permita um acesso mais construtivo? Você pode perguntar de novo? Claro. Por favor. Essa abordagem é plenamente deliberada, né? Ou você está aberto a experimentar algo com uma organização mais medida, mais pensada, consequentemente mais rigorosa? Eu tenho esse estudo, né, dos desenhos, né, da linha fluida, né, sem precisão, sem eu saber o que eu estou fazendo, né? Porque assim, eu vejo os desenhos que eu trago, né, para o papel, que eu chamo são como visões, né, do meu inconsciente, de memórias, de sonhos, de vivências, e que eu deixo, né, ele me levar. Em muitos momentos, no primeiro momento que eu tiro no caso do desenho, a caneta, né, o pincel do material, né, eu olho para ele e eu tento direcionar, eu tento criar algo, né, mais, como que eu posso dizer, mais duro, mais real, mais direcionado, né? E eu olho, penso, eu posso daqui puxar, não sei, criar um olhar diferente. E aí eu vou, mas o que acontece? Eu penso assim que meu desenho é como, sabe, a nossa identidade, a gente está sempre em transformação, né? Está sempre mudando, você não escolhe. Por mais que você tenha um caminho, uma decisão, depende do que vem, né? Depende do meio, depende das pessoas, depende da vivência que te cruza para você responder, porque não adianta a gente tem uma definição fixa, um caminho, e aí no meio do caminho ali tem vários degraus, pedras, e você tem que ir, né, saindo pela esquerda, saindo pela direita, tentando achar uma saída para chegar lá, né, no teu ponto, né? Então
Eu penso mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é meio isso. É como a vida, como a identidade. A gente vai transformando, né? A gente não é fixo. Nossa identidade não é fixa, né? Ela dialoga com as interações da vida, com as pessoas da nossa vida, com as nossas vivências, com as nossas emoções. Eu acho que... Acaba sendo ter que lidar com um acaso também, um acaso, né? Exato. E aí eu trago isso meio que no inconsciente, mas assim, porque o consciente já está presente no inconsciente, né? Já de repente foi, não, assim, enquanto a gente está dormindo, o inconsciente toma conta. Então tem muita coisa que a gente vive no dia a dia que acaba sendo definido, não conscientemente, mas pelo inconsciente, sabe? E aí o consciente traz uma coisa já definida. Eu penso mais ou menos isso. Então, meio que já está definido no astral, no inconsciente, nesse plano invisível. Obrigada. Nada. Agora eu vou fazer a pergunta coletiva, né? E como estamos em menor número, vocês têm um pouquinho mais de tempo para falar. Ao invés de 2 minutos, vou dar 4, porque eu sou muito generosa. Eu queria que vocês falassem sobre a experiência na construção dessa exposição, né? Então, vocês são artistas individuais, né? Que aí a gente pensa o uno, mas a gente está aqui para pensar o diverso também, né? Como é construir coletivamente, como é estar fora da sua zona de conforto, né? A gente conversou bastante quando você estava lá no primeiro dia, de como é difícil, né? Dar esse primeiro passo, ali com outros materiais, com outras influências, né? Com a presença da curadoria também. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco de como foi esse processo de construção coletiva, como é estar aqui expondo, né? Numa exposição que reúne só mulheres, né? De como que foi para vocês a experiência? Pode começar aqui pela Maíra. A gente roda. Cabeça para baixo agora, você. Para a Caterine não achar que eu cismei com ela, vamos começar aqui. Manda, Vanessa. Vamos lá. Cara, então, foi super desafiador. Na hora que eu cheguei, assim, falando, então, materiais, opa! Eu assim, olhando, todo mundo pintou, não sei o quê, das manualidades, eu sou pessoa super digital, falei, meu pai. Mas foi muito legal ter tido essa oportunidade de me colocar fora da caixinha, de me colocar num espaço desconfortável e tentar criar a partir disso. E eu gosto, enfim, essa premissa de criar a partir de limitações é algo que sempre acho muito propulsor, assim, acho uma técnica excelente. Eu gosto muito de trabalhar desse jeito também, de falar, só pode usar isso aqui, então se vira aí, né? Acho bom. E aí, ter que fazer, enfim, esse trabalho manual foi super desafiador para mim, mas foi muito prazeroso descobrir, enfim, não tenho muito talento com a coisa, mas dei o meu melhor. Mas, enfim, foi muito bacana, e foi muito bacana as trocas e isso, assim, porque senti que no workshop a gente estava trabalhando muito concentradas, mas foi se criando aos poucos, né, uma sintonia, enfim, esse espaço de troca foi muito bacana, assim, acho que foi, enfim, eu ainda nem acabei de minha exposição, ainda não tinha vindo na inauguração, acabei de chegar, então ainda não consegui ver tudo, mas está lindo, está demais, estou achando maravilhoso e acho incrível, acho muito bacana isso, porque mesmo sendo pessoas nossa, eu falo muito, mesmo sendo pessoas com habilidades e técnicas super diferentes, eu acho que tem uma unidade muito interessante e o fato de estar expondo com mulheres, sempre maravilhoso, sou a favor. Bom, para mim também foi muito enriquecedor, porque como eu também sou arte educadora, né, trabalho com vários materiais, com vários tipos de materiais, e passo isso para os meus alunos também, para trabalhar com acaso e tudo mais. Eu estava ali no momento, eu, né, sendo a aluna, né, tendo que trabalhar com vários
a partir daqueles materiais que também não estavam dentro da minha caixinha, né? Eu saí de casa, vou trabalhar com isso, com aquilo, e realmente quando eu cheguei lá foi bem diferente, né? E foi muito bacana para mim durante as oficinas, que eu e Vanessa, né, a gente fez uma relação muito legal, que a gente vem da moda e tal, então a gente pôde trabalhar com uma coisa que a gente gostava, que a gente teve um desafio, né, gigantesco de botar aquele negócio em pé e tal, e toda hora quebra a cabeça para ver. Então isso tudo enriqueceu muito, foi muito bacana. E é isso, estar num grupo também só de mulheres, cada uma trazendo a sua ideia, sua história. Aquilo dá uma confabulada, né? Dá uma mexida no terreno, gente. Todo mundo levanta poeira. Foi bacana. Para mim, esse processo, né, foi, ao mesmo tempo que foi desafiador, ele foi muito recompensador e muito, como é que eu posso dizer? Foi muito valoroso, sabe? Porque sair da minha zona de conforto, né? Sair da caixinha, deixar fluir um pouco, né? Abrir mão, às vezes, talvez até do controle um pouco, né? De saber como vai fazer, o que vai ser. Foi muito gratificante até pro processo interno mesmo, né? Interior mesmo. E dar voz à minha imaginação foi muito prazeroso, porque olhar ali e ver que você tem a possibilidade de trabalhar com vários materiais, né? Então, deixar a sua imaginação solta, né? Tinha madeira, prego, pano, né? Tecido, papel, e aí você deixar a sua imaginação solta, né? A partir do seu universo particular, você ir criando, e você vendo, e você ir modificando. Foi uma experiência muito enriquecedora. E ao lado de mulheres, então, né, potência, né? Potência, né? Tá nessa exposição, Universo, Identidade e Coletividade, na 3ª edição, e só com mulheres, então significa muito. Obrigada. Como a Kate falou, né, eu também, eu acho que esse encontro foi um encontro muito potente. Foi um encontro muito potente, né? A gente, ninguém sabia quem era a outra, né? E foi tudo assim, os nossos curadores, né, o Thiago, os Mários, o Sherman que acompanhou a gente tinha vários tipos de materiais e eles deixaram a gente livre para a gente fazer o que a gente quisesse, ou a gente seguir, né, o trabalho que a gente já vem fazendo, ou experimentar, né, experimentar sem controle, livre. Ou você segue seu processo, ou você investiga novas possibilidades. E assim, eu achei assim muito enriquecedor esse encontro. Em primeiro lugar, um encontro só, uma exposição, né, que é a terceira Universo, só com mulheres, no momento em que a mulher está ganhando um pouco mais de fala, né, apesar de todas as coisas que vêm acontecendo, né, que continuam acontecendo. A gente vive num mundo muito patriarcado, onde a mulher ela é ensinada, ela não pode confiar na outra mulher, ela, né, geralmente tem uma competição entre as mulheres, né? Uma quer puxar o tapete da outra. Essa é a realidade que acontece no mundo, né? Enfim, é o que eu percebo. E aqui a gente não teve isso, a gente não se conhecia, ninguém. E, assim, foi pouco tempo que a gente teve juntas de oficina, mas a gente conseguiu interagir, porque, como a Maíra falou, né, a gente tinha pouco tempo para se dedicar, para desenvolver o nosso trabalho. E eu achei muito, eu conversei com o Mário também, que eu achei muito bacana que não teve essa coisa de eu sou melhor do que dessa competição que a gente vê, né, que não existe muito a sororidade. Tem sempre uma querendo ser melhor que a outra no mundo real, né? Então,
fugiu desse mundo real, dessa competição entre as mulheres e teve a conexão real, né? E teve uma conexão real, isso é muito legal. Mesmo assim, cada uma tem a sua singularidade, seu mundo diferente, né? Cada uma tem a sua identidade. E aí é isso, né? E também a identidade, ela se mostra dentro do coletivo, né? Se você está sozinha no teu canto, quem que você é? Você não tem, né, o contraste, né? Então, eu também acho assim que o meu trabalho, ele apareceu mais por, assim, apesar dos trabalhos, né, de cada uma ter sua linguagem, quando colocou todo mundo dentro, né, assim, você vê todo mundo, todos os trabalhos conversando entre eles, né? Isso é muito bonito. Obrigada. Você falou sobre essa coisa da... Pode segurar. Você falou sobre essa coisa da sororidade, né, que às vezes falta. E eu percebo, assim, eu só consegui participar do primeiro dia, né, da imersão criativa. E eu percebi muito um processo... Tem uma autora que tem um livro chamado Dororidade, né? Que é quando a gente se acolhe a partir das nossas intersecções, né? Assim, então, acaba que na obra de vocês vão expressando parte daquilo que está nas vivências, que está no cotidiano, que tem a ver com as formações, que tem a ver com situações que estão ali distantes, mas se aproximam, né? Então, acaba acontecendo esse acolhimento, né? E aí não tem espaço para competição, né? De fato, a gente vai trocando ali o que a gente tem enquanto ferramenta, enquanto estratégia, enfim. E resulta isso aqui, né? Que é essa exposição lindíssima que vocês criaram, né? E agora, nesse momento, eu vou abrir a possibilidade para o público, né? Fazer perguntas. E aí, acho que dá para a gente perguntar e já responder, porque minha memória é péssima, imagino que a de vocês também. Eu acho que fica mais fácil, né? Só um segundo para tentar a bateria aqui. Tá bom. Não pode não? Na verdade tem que passar por ela. Porque longe, né? Tá. Oi, tudo bem? Meu nome é Luan, né? É um grande prazer, né, estar aqui prestigiando a arte de vocês, sabe? Achei muito lindo, sabe? Muito forte, sabe, as informações que passaram, né, pra gente. Uma coisa que eu gostaria de saber, né, tanto na pessoa quanto na arte, tudo tem uma origem, né? Gostaria de saber da origem de vocês, a questão do encontro de vocês dentro da arte, como começou isso tudo, toda essa história. Vamos pra ela. Eu sou a Vanessa W. Assim, como a Cris falou, né? Desculpa, estou acostumada. Como a Cris falou, eu vim do, né? Minha primeira grande paixão, né? Foi a moda. Eu saí do Rio. Assim, minha família é família de artistas, assim, né? Eu tenho um pai que também é escritor, eu tenho uma irmã que também é pintora, enfim, né? Eu acho que também todo mundo tem um quê de artista dentro de si, até para viver, né? No mundo a gente precisa de criatividade. Então eu fui viver o meu sonho, que era trabalhar com moda. Fui para São Paulo e lá eu descobri, né? Muito além da roupa, né? O que é a moda realmente, né? Que também é um grande espaço de arte. E ali eu sempre desenhei, né? Mas sempre foi como um processo de limpar a mente, sabe? De desestressar. E quando eu tive esse tempo que eu vivi em São Paulo, trabalhando com artistas, com desenhistas, com produtores, com estilistas, e aí eu fui vendo como é lindo, né? Você usar a sua criatividade, né? Trabalhar com ela. E aí eu comecei a levar mais sério, né? A minha relação com, no caso, o desenho, principalmente. Com o desenho, com as formas, com as cores. E fiquei quase 10 anos vivendo lá, na moda, com, enfim, muitos artistas. E aí eu falei um dia de madrugada, trabalhava com produção de moda, estava exausta.
E aí eu sentei na escada e falei para o amigo, eu não quero mais trabalhar com moda, eu quero ser artista. E aí assim foi, sabe? E aí ali foi, eu acho que ali foi a chavinha, né, que eu comecei a olhar para esse lado mesmo, para esse campo que eu poderia sim trabalhar com arte, me identificar como um artista. E aí voltei para o Rio e aí começou essa caminhada. E hoje estou aqui no universo com todas essas artistas maravilhosas, com todos. E é muito legal, eu estou assim, muito contente com essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que falei muito, né? Isso aí. Então, minha origem dentro das artes. Eu sou amante das artes, né? De todas as formas. Na música, da poesia, da fotografia, principalmente, né? Que foi onde eu encontrei uma forma de provocar o olhar, né? Mas das artes de uma forma geral. Mas sempre foi mais como um hobby. A música, a poesia, a fotografia, nunca foi assim tão profissionalizante, né? De forma tão profissional. Mas sempre ouvi as pessoas falarem, você tem um lado artístico, você é artista, né? Coloca isso pra fora, vamos lá, né? Vamos trabalhar isso de alguma forma. E aí eu ouvi isso e consegui trazer isso um pouco do meu universo, né? Do meu mundo particular, na fotografia, na poesia, e ver que isso mexe com as pessoas de alguma forma, né? Faz elas olharem para elas mesmas e contarem as próprias histórias delas, né? Também. Então, isso eu fui levando e eu vendo que sim, que dá e que é muito prazeroso, que é maravilhoso, né? Dentro da fotografia, principalmente, eu vejo que, para mim, pelo menos, fotografar não é só contar histórias, não é só registrar momentos. Para mim, é um ato, principalmente, de presença. E presença em tudo na vida, né? Então, é isso. Para mim, é uma forma... A fotografia, para mim, é uma ferramenta muito profunda de autoconhecimento, né? Então, é isso que eu venho buscando trazer através, né? E não só através da fotografia, né? Então, a arte, ela veio para mim, assim, na música, na poesia, né? Eu vou encaixando a arte em todos os momentos da minha vida, praticamente, né? Então, também venho, às vezes, né? Também venho de uma família onde meu avô era artista, porque ele era compositor de samba enredo. O meu pai também, amante da música, começou também, né, fotografou alguns casamentos. A câmera que ele me deu foi uma Olympus 30-35. Então, também começou com esse lado também, né? Tem esse lado da ancestralidade dos meus pais, do meu avô. Então, é meio isso. Bom, então, eu sempre desenhei desde criança. Sempre gostei de desenhar animais, cavalos e cachorros, assim, era a minha paixão. E fui por um tempo bailarina, então eu acho que eu unia aquilo que eu estava vivenciando, aqueles movimentos do corpo, junto com os movimentos do corpo do cavalo. Aquilo foi me levando durante a adolescência toda. E também fazia vestidos, né? Desenhava os croquis e tal. E aí eu falei, não, eu quero ser artista, vou ser artista. Aí meu pai, muito duro, né? Administrador e tal, em outra vivência, falou, não, você tem que fazer outra coisa da sua vida, você não pode ser só artista, né? Isso daí não vai dar dinheiro. Aí eu falei, bom, então eu vou seguir a minha intuição, que é fazer moda. Aí estudei moda, trabalhei com moda durante anos, mas sempre trabalhando com diversos materiais, sempre fazendo cerâmica, escultura. Gosto muito de trabalhar de diversos materiais, assim, que me trazem um desafio, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma exposição, eu gosto de trabalhar com vários materiais diferentes que eu nunca usei.
E aí, então, isso sempre teve presente para mim. Aí, até o dia que eu cansei do universo da moda também, né? Depois de 18 anos, ministrando aulas e tal. Aí eu falei, não, agora acho que eu vou me dedicar só a arte e arte e educação. Vou dar aula e vou ficar aqui quietinha, trabalhando meus próprios demoninhos, né? Vai lá fazer. Enfim, acho que é isso. Bom, eu sempre quis trabalhar enfim, sempre me vi fazendo trabalho criativo e tinha certeza que eu ia, sei lá, ser atriz, alguma coisa assim, fiz teatro um tempão. Ainda dá tempo. Mas sempre vi a arte como algo, enfim, vocacional, né? Mas eu sempre gostei muito de lógica também. Tinha muita facilidade com lógica e, enfim, adorava isso. Matemática, resolução de problemas, tinha um talento para isso. Mas o que eu levava a sério mesmo era a arte, né? Porque ninguém no colégio me falou que dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu descobri, a minha cabeça fez... Sabe? Eu falei, caraca, cara, dá para, né? Você ser racional e lógico e criar em cima disso. Então... foi assim um momento realmente de uma visão que entendi qual era o meu caminho. Eu fui fazer cinema, me formei em cinema, trabalhei com isso, mas aí fui parar nesse mestrado de artes digitais, pensando na coisa de cinema, de vídeo e tal, e lá me ensinaram a programar, e aí foi esse momento que eu entendi que dava para fazer programação, nunca tinha visto na minha vida, voltado para a criação. E aí foi realmente um momento de uma epifania, né? Mas sobre ser artista, é engraçado, eu tenho uma crise com essa assignação, né? Fiquei muito tempo sem produzir, e aí a gente fica, como é que é esse negócio de artista? A carteirinha vence, né? Tipo, se não renovar, você deixa de ser, como é que é? E acho que, enfim, eu me lembro daquela primeira conversa que a gente teve, né, no começo do processo, e vejo que é comum em muitas mulheres essa coisa, eu sou artista mesmo, né? Tipo assim, quem é que me nomeia, né? Quem é que enfim, me batiza artista aí? Comum nas mulheres essa síndrome de impostura quando elas se encontram em posições as quais elas não costumam ver tanta representação, nas quais elas estão subrepresentadas, né? Então, para mim é um desafio ainda, mas enfim, acho que é muito legal esse espaço justamente para superar. Então, eu ainda tenho aí, não sei, minha carteirinha renovei agora. Vamos ver se ela vai vencer, como é que é, se é vitalícia, não sei ainda. Mais alguém quer perguntar? Bom, queria que vocês comentassem a percepção de vocês do processo que foi a criação de um trabalho no meio daquele caos construtivo que é uma oficina de arte, não é? Como é que vocês perceberam depois a apresentação desse trabalho? Vocês sentiram essa valorização do trabalho de acordo com a forma que ele é apresentado ao público, principalmente Maíra, que está vendo pela primeira vez a exposição, ainda está digerindo, não é? Se vocês perceberam essa importância, na verdade eu pedia só um comentário, como vocês viram que um trabalho, além de ser criado, ele tem que ser bem apresentado, não é? Se quiserem falar, não precisam ser todas, quem quiser. A Maíra eu faço questão, porque está vendo que eu sei. Mas eu não preciso já. Calma. Literalmente cheguei 5 minutos antes de começar. Não, mas então, justamente.
Eu cheguei literalmente 5 minutos antes da gente começar a fazer aqui começa. De perguntar, né? Pode falar que não gostou. Não, enfim, eu tô achando lindo, tô achando muito bacana. Acho que a diagramação tá muito legal. Quero olhar com mais detalhe agora. E com certeza é muito difícil, como nós somos, enfim, né, apesar da gente ter produzido, tem uma coesão, mas também tem uns trabalhos totalmente díspares. Criar essa coesão, essa costura não é um trabalho fácil, é difícil, né? Então vocês estão de parabéns, está excelente. E acho, enfim, aí eu, na verdade, eu vou jogar a pergunta de volta, que eu quero entender como é que está sendo para o público fazer esse né, esse percurso. Esse percurso aí, como é que está sendo navegar por essa história da forma como você está apresentando? Porque é isso, é difícil, né? Uma foto, é uma escultura, é um computador que você não sabe o que você tem que fazer. É super diverso. Então, como é que está sendo? Cadê os monitores? Cadê o monitor? Fala aí, monitor. Fala aí, como é que o público está recebendo? De pegar o microfone. Vai lá, porque a luz está lá. Fica aqui, ó. Vamos lá. Dá seu show aí. Não, não quero show, não. O show são elas. O show são elas. Pra quê, né, cara? Então, é bem interessante, porque assim, como você falou, tem uma ligação, todas... tem um traço, uma ligação legal entre as obras que foram construídas assim, numa orgânica, né? E o público vê um pouco disso também, né? Embora veja a diferença e a característica de cada uma, eu acho isso é bem legal. Eles têm uma percepção diferente, mas ao mesmo tempo vê essa ligação mesmo, né? O público consegue construir isso também o trabalho muito da curadoria também, pensando nessa orgânica das oficinas que aconteceram, né, de observar, né, o movimento que foi acontecendo da construção e a construção desse caminho. O público interage bem, assim, e eles encontram, falando, não dá para falar tudo, porque é muito detalhe, né, você não consegue decorar tudo pelo que eles falam, né, mas é bem coeso, assim, é bem legal, interessante demais, né. Essa obra, né, por exemplo, né, a questão do oráculo, né, eles ficam estagnados, assim, querendo resolver a vida dentro daquela... Causa aquele burburinho, resolvendo a vida, mas é bem interessante, assim, tá bem positivo, né. E também impactante, porque já chegou públicos aqui, né, pessoas que conseguiram, às vezes, nem entrar, na boa, foi assim, olhou já aquela obra da Ágata e falou, poxa, já escutei, o que vocês estão expondo aqui? É esquisito, dá um certo medo. Não, mas olha, né, faz esse trajeto, são artistas com diferentes linguagens. Não, e já saíram também. Isso acontece. Também, pode ser. Pode ser também. Alguém tem que ser culpado. Então, é isso. Os provérbios, sim. Isso aí. Tentando encaixar na pergunta tem sido legal, sabe? Maneiro. E a gente fala assim, guarda pra você que uma hora vai fazer sentido. A brincadeira é essa, mas é isso, bem legal. Aqui. Até o medo da pergunta, né? E o medo da resposta também. O medo da resposta. A pessoa chega ali na frente e também não sabe o que perguntar. Eu perguntei pela humanidade. Você quer responder a pergunta do... Eu achei que aqui o ambiente ficou muito harmônico, com as cores, né? Esse ambiente poderoso, feminino, e que também trouxe uma reação a algumas pessoas. Eu vi pessoas
muito desconfortáveis no ambiente, muito desconfortáveis vendo a vulva lá dentro e tal. O marido de uma amiga minha falou: ai, não fala nada pra Cristiane, não, ai, não gostei, me senti mal de estar lá dentro, não quis nem fazer aquelas perguntas lá dentro, porque eu não quero ouvir o que a pessoa fala, o que o oráculo está dizendo. E também a reação das crianças, né? Acho que é o mais genuíno quando entram as crianças aqui, eles olham, tudo assim, em construção, com genuidade mesmo, né? Eles olham o trabalho da Ágata e falam: que bonito, deu trabalho para pintar isso, né? E tal. Aí as crianças olham também o meu trabalho, aí olham, perguntam: o que é isso, tia? O que é isso? Eu sei, mas eu não vou falar. Assim, traz uma interação legal, né? Tô gostando muito. Alguém quer responder alguma coisa? Não. Alguém mais? Alguém mais? Eu, quando entrei aqui no dia da vernissagem, eu fiquei admirada, porque eu achei muito, assim, eu achei muito lindo o trabalho que vocês fizeram, né? Dessas salas todas, né? Porque, assim, a princípio ninguém dialoga com ninguém. E aí, quando vocês colocaram as obras reunidas, né? E eu entrei e eu falei: uau! E assim, eu consegui sentir esse diálogo entre as artes, né? Das salas e aquela sala do meio, que foi toda a experimentação que nós tivemos também. Eu achei muito, muito rico. Tô achando, né? Tô achando muito lindo tudo. E vocês estão de parabéns também pelo trabalho. Mais alguém quer perguntar? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar em relação ao processo criativo de vocês e a vocês se afirmarem como artistas, o que isso significa aqui em Friburgo e como vocês se inspiram ou desinspiram também. A gente já falou das pessoas que entram aqui e têm reações. O que significa para vocês serem criadoras, que já é em si contra a cultura e revolucionário de certa forma, o que significa fazer isso aqui em Friburgo? Tudo a Maíra. Bom, para mim é um desafio enorme ser artista plástica em Friburgo, porque ao mesmo tempo que eu vejo um público faminto por novidades, histórias e surpresas, eu vejo um público muito medroso, assim, não sei se seria realmente a palavra correta, mas um público que tem medo de visitar os espaços, tem medo do que vai ver, do que vai sentir. Também fica assim, eu tenho medo de ficar numa mensagem rasa, sabe? É mais uma doida indo lá, colocando lá um trabalho que ninguém entende, alguma coisa assim. Então, eu acho de suma importância essa exposição, esse grupo no diverso, porque força as pessoas a entrarem, a virem, a sentirem, a viverem, né? Porque a arte é viver, né? A arte é trazer essa vida, submergir coisas ocultas, profundas do ser humano. E aí é isso, eu tenho esse desafio de não ser vista como tal e ser vista apenas como maluco beleza. Uma de cada vez, gente. Precisa disputar um microfone. Olha a competição. Mais alguém quer responder? Eu sou do Rio, né? Eu moro em Lumiar. Tem 2 anos que eu
eu mudei para cá. Assim, eu estou muito contente com o espaço, de ter tido esse espaço, né? Por talvez ser uma cidade menor, né? O trabalho que eles fazem é desafiador para eles também, porque é uma cidade conservadora também, mas ao mesmo tempo, bom, como já disse, também tem a diversidade, né? Vocês fazem um trabalho incrível aqui, né? São 3 exposições diferentes por ano. Ano passado eu cheguei aqui, eu conheci o Sherman, eu vim ver a exposição da Tramatopia, eu fiquei apaixonada. E aí a gente trocou um monte, conversamos, e assim, na minha experiência, no meu ponto de vista, eu achei esse acolhedor até, entendeu? E eu tive estou tendo, né, essa oportunidade que lá no Rio, né, por ter assim, um leque maior, ao mesmo tempo é mais fechado. Eu sinto isso, né? E eu me sentia assim, privilegiada de poder trazer o meu trabalho, né, para ser visto e criticado, questionado. E assim, porque eu acho assim, tem ali, né, a indagação, né, de quem, do visitante, tanto do gostar ou não gostar é bom pra gente, né? Causou algum... não gostei. Causou impacto, então tá bom. Teve entendeu? Teve feedback, né? Não precisa gostar, né? Mas o importante é que causou mal-estar, bacana, teve resultado, né? Eu acho que é isso, que a arte é resistência, né? E isso, eles estão abrindo aqui, né? A casa está abrindo o olhar das pessoas, né? Os monitores que estão aqui. Eu, por exemplo, fui super bem recebida e ele apresentou todos os trabalhos assim maravilhosamente bem. Então é isso. Eu acho que é trazer a diversidade, provocar as pessoas que andam ali, né? Sabe, na linha reta, não querem pegar, sabe, as saídas, né, laterais, enfim. Eu acho muito bom, muito bacana esse espaço aqui de transgressão. Alguém, Cátia, mais alguém quer responder? Então... O que eu tenho para falar, na verdade... estão me ouvindo? Não é muito uma pergunta, é uma provocação, mas pega um pouco desse contexto. Foi levantado aqui, que é a questão da a arte e as obras, elas são frutos de contextos, né? Assim, tipo, tem quero lembrar aqui uma citação, acho que é do Bourdieu, que fala que a arte, a obra, ela é fruto de um ecossistema, ela é fruto de um contexto, e como a gente está falando de uno e de diverso aqui na exposição, a gente nossa provocação o tempo inteiro esse eixo, né? A gente tem, claro que existem os talentos individuais, existem, né? Acontecem, mas é uma provocação para o tempo inteiro a gente ter essa abertura e procurar o que é o nosso contexto, o que é o nosso entorno, que vai exprimir em algum momento na obra. Isso tá. E eu queria saber se vocês se provocam ou se encontram encontram na cada obra de cada uma o contexto que vocês estão que a gente vive. Vocês percebem isso? Se provocam nesse sentido? A Maíra já não quer mais. Na minha obra, né, no caso, eu vejo muito e eu trago também um questionamento grande também, que é essa percepção que a gente tem, que é muito difícil hoje a gente conseguir parar, né, ter uma pausa no nosso dia para parar, para respirar, nessa correria do dia a dia, nessas informações que ficam chegando para a gente a todo instante, de olhar além, né, do primeiro plano, como falado.
ter um segundo olhar, né? Conseguir olhar para os pequenos detalhes do dia a dia, que muitas das vezes eles passam assim, realmente, totalmente despercebidos. Então, por isso que eu digo que fotografia, para mim, é principalmente um ato de presença, né? E eu consegui mostrar isso um pouco. Ele tem um pouquinho da crítica também ao nosso tempo, que ele é um pouco corrido, né? Então, eu tento trazer essa reflexão desse tempo um pouco corrido, porque elas são fotografias que elas são de detalhes mesmo, que eu tive que parar, prestar atenção e ver com outros olhos, né? Prestar atenção. Então, tem essa questão dessa correria toda do cotidiano, né? Que a gente não tem esse tempo de pausa, de respiro, de olhar, que naquela coisinha mais simples tem muita profundidade, sabe? Então é isso. E aí a gente traz esse olhar do externo para o interno e devolve para o externo novamente. Complementando, eu acho um pouquinho que a Catarina falou, eu acho assim, quando a gente traz o nosso trabalho, né, para um espaço e aí a gente ganha visibilidade no sentido de o que o outro vê sobre o meu trabalho diz sobre mim, o que eu vejo sobre o meu trabalho, o outro vê além de mim, né? Então, eu não sei se eu me fiz clara nessa fala, mas é assim, como se tipo, eu aconteço através do olhar do outro, né? Porque se eu estou ali fechada, não conversa, né? Não tem um outro olhar para, como eu falei, né? Agradar, desagradar, contextualizar, ou até, na pausa, se identificar, né? Porque, assim, no meu caso, no meu trabalho, eu trago informações, né? Visões da vivência de todos, que se encontram no inconsciente, que todos nós temos, e em alguma forma, eu acho que se conecta, né? Eu tive o prazer de estar aqui um dia, vieram uns alunos da Cris, e aí eu apresentei um pouco do trabalho, e aí foi muito legal, né? Agora eu estou vendo. E elas me mostraram, né, que eram meninas, e tinha um outro menino, me mostraram um olhar que eu não tinha visto do meu próprio trabalho, né? Uma figura, né? Um serzinho ali dentro que eu falei, olha, na verdade, não é? Então, eu acho que a gente é visto, né? A gente é reconhecido pelo olhar, né? De fora. Assim, é óbvio que temos, né? Todos temos a nossa identidade, mas a identidade é fluida. E o externo, né, todo o ecossistema interfere no nosso caminhar. A Vanessa de ontem não é mais a Vanessa de hoje, que não vai ser a Vanessa de amanhã, né, que a gente vai moldando tudo, nossa identidade, de acordo com o meio, com as pessoas, né, que a gente convive, que a gente cruza. Às vezes só cruzou e aquela pessoa já... exatamente. Alguém mais? Vocês querem responder? Cris, não? Tá. Bom, acho, normalmente eu sou muito inspirada no contexto, né? Eu sempre tento trabalhar com o que está me rodeando e, né, enfim, o momento atual, de que forma ele me inquieta, me provoca. Costuma ser fonte de inspiração e os 3 trabalhos que estão aqui não são diferentes disso. Mas o contexto, enfim, é isso. Ele é um pouco o iniciador, mas ele não necessariamente tem que estar evidenciado, né, e fazendo parte do diálogo com o público. Como você diz, o significado depois vai ser preenchido por quem observa a obra, e isso é parte da graça para mim. Então, por exemplo, os provérbios, eles têm, existe toda uma matemática para ser escolhida uma resposta, e assim, tem lá, cada um deles tem um parágrafo associado
que é um pouco o porquê que aquilo vai parar ali. Mas eu não quero evidenciar isso porque justamente essa verborragia aí acho que tiraria muito da significação que cada um pode dar, né? Então, claro, me atravessa e me empurra a fazer as coisas porque me inquietam, então eu preciso me manifestar de alguma forma. O poema foi uma coisa assim também, um momento que eu estava assim angustiada, falei, aí saiu um poema. A outra obra também, enfim, também estava muito angustiada com coisas da nossa contemporaneidade e saiu daquele jeito. Agora, é isso, é um iniciador. A partir daí, a graça é que se preencha de contexto, cada um com a sua singularidade, com a sua presença, com a sua subjetividade, né? Mas ele está sempre lá. E, claro, como somos contemporâneos, então a gente imagina que é interessante que essa sugestão se dialogue e salte, né, nessa comunicação, mas ela não encerra. A graça é deixar aberto um pouco, acho. Para mim, pelo menos. Eu tô com o microfone já. Você já tem? Eu gosto muito da ideia de processos, né? Eu sou psicóloga, então é inevitável. E eu fiquei pensando muito, assim, né, em como a gente entra numa experiência e como a gente sai, né? E vocês, enquanto artistas, vocês tocam muitas coisas, né? E são afetados também por muitas coisas. Eu queria saber como que vocês entraram na imersão e qual é a sensação depois de ter saído, assim, né? Porque vocês podem dizer, não mudou nada. Vida que segue, né? Que pode acontecer. Né? Ou não, mudou muita coisa, mudou a minha percepção sobre mim mesma, mudou a minha forma de olhar o mundo, ou entendi que tenho dificuldades em lidar ali coletivamente, ou não, me dou muito bem em grupo, assim. Eu queria saber de vocês, como é que acontece depois, né? Assim, qual é o resultado dessa equação? Se a gente pode falar assim, né? Se quiser começar. Não, certamente uma experiência dessa não te deixa incólume, você sai transformado. Acho que justamente ter tido essa oportunidade de separar um tempo curto, mas totalmente, exclusivamente para fazer aquilo com um foco, rodeada de pessoas que estão no processo criativo também, e aí criar essas sinergias foi extremamente enriquecedor e algo a se buscar, assim. Então também acho que como processo é uma ferramenta muito, muito, muito potente, muito interessante, que é legal voltar para ela, né? Ou seja, mesmo que não seja num workshop, mas você conseguir aí falar, não, são 2 dias que só se faz isso, se colocar esse tipo de tarefas é super enriquecedor. E acho que só isso me reforça o meu amor pelas mulheres, porque essa sororidade, esse acolhimento assim, sutil, né, singelo, mas super forte, super presente e genuíno. Obrigada, essa era a palavra. Super genuíno, ele se deu e, enfim, isso só corrobora aí nossa sororidade, eu acho. O processo de imersão a gente podia fazer todo mês, né? Acho que traz um alimento muito poderoso para a gente, nós como artistas, como desenvolvedores de processos, né? Os processos que vêm lá de dentro, que estão ali guardadinhos naquele ninho, naquele invólucro lá atrás do cérebro e esperando para botar para fora, esperando para botar na parede, esperando para ver o que o público vai dizer, validando a nossa carteirinha, né? Isso foi muito enriquecedor. Realmente vai deixar saudade. Não tem como dizer que sai a mesma coisa, né? Não tem como. Possível. É um processo muito enriquecedor mesmo, né?
e de todas essas trocas, e nasce dali uma conexão muito genuína mesmo. Uma troca, assim, muito verdadeira, né? Muito gostosa. E a gente, pelo menos durante essa imersão toda, essa troca toda, a hora passava que você nem percebia, né? Você ficava ali tão imersa mesmo, né? No trabalho, no desenvolvimento dele. Ia para casa e voltava no dia seguinte com outras ideias, né? Dormiu e aí surgiu outras ideias. Pô, dá para fazer assim, não? Vamos tentar fazer de outro jeito. E aí ter essa troca toda, né? Então é muito válido mesmo e não tem como sair igual, você quer mais e mais e mais mesmo. Esse processo, ele foi um processo muito acolhedor e é um processo muito expansivo, como ela falou, que a gente ia embora né, com outras ideias, com mais ideias, e também abriu muito a escuta. Eu percebi, assim, sabe, às vezes a gente está muito, né, nós artistas, às vezes a gente está muito preso naquele nosso processo, né? E aí, nessas imersões, a gente teve a oportunidade de abrir isso, né? Teve a oportunidade da escuta, a escuta das meninas, da troca entre nós, da troca entre os nossos curadores, né? Da escuta mesmo, a escuta, sabe? E acrescentou muito, e ainda continua acrescentando, que a gente ainda está, né, nesse processo. E assim, abriu a mente no sentido de, vamos experimentar outras coisas, vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? Vamos escutar mais. Meio que isso, eu acho. E maravilhoso estar com as meninas, né? A gente fez aqui, posso dizer que a gente criou uma amizade forte, né? E real, né? Genuína, realmente. Uma conexão muito boa que nasceu daqui. Vou registrar aqui, em cima disso que vocês falaram, o momento em que estava tocando o fundo musical na oficina e todas começaram a cantar juntas. Esse foi um momento dessa conexão no auge, né? Consagrou, né? Alcione mexeu aí com a energia. Muito bom. Mais alguém quer perguntar, comentar, provocar? Só comentar, né? Meu nome é Marcelo e a experiência que eu tive, né? Ontem eu cheguei aqui, né? Passei aqui, olhei, fui antes numa outra exposição ali no museu, muito bom, né? Cheguei aqui, muito bom. E eu vejo que as pessoas não estão preparadas para essa experiência. Se perguntar para alguém numa escola, normalmente, quem foi Vinícius de Moraes, por exemplo, o pessoal não sabe, né? Então, a capacidade de absorver o que é transmitido aqui é mínima para a maioria das pessoas, né? E eu estava pensando aqui como foi a experiência para mim, né? Então, eu olhei lá a vulva, né? E eu estava pensando agora no útero, né? Essa experiência de entrar no útero, na caverna, né? E a experiência também, fiquei pensando na experiência de vocês como mulheres, né? Então, é uma experiência de contato com a maternidade. Tem algo além da vulva, e esse é um problema atual. Se a gente pega algumas letras de certas canções, a gente vê que o foco está na vulva, mas tem algo muito mais profundo que a vulva, que é o útero, uma geração de vida. É lá onde acontecem os processos inconscientes, é lá que a gente tem que voltar, né? Então, é isso que está passando pela minha mente, que eu estou escutando e estou refletindo isso. Eu olhei também para vocês, um pouquinho eu olhei o tipo de personalidade, à luz de Enneagrama, né? Então, eu olhei essa complementaridade, né? Uma personalidade complementou a outra, né? E achei isso muito bonito.
Mas é essa experiência. E precisa ampliar isso. Falta isso na sociedade. Aqui em Friburgo, no Brasil, Rio de Janeiro, em geral, está um caos. Né? As pessoas não têm capacidade. Elas vão olhar ali uma vulva e vão ver uma pornografia. Elas vão olhar muito superficialmente. E elas não entram em contato com as questões. Pensei na questão das mulheres competindo. E eu pensei, por que as mulheres competem? Não é? E por que não houve competição? Por que não houve competição? Então, me veio à mente essa questão, né? Compete porque tem uma outra polaridade que elas estão buscando, o masculino que elas estão buscando e uma ideia escassa de masculino, não é? E aí não tinha esse masculino, não tinha o microfone, né? Não tinha o elemento fálico para competir. E acho que é algo a descobrir, porque um mundo assim muito ligado à questão de mercado, né? A competição é incentivada, né? E a competição, no fundo, é a competição pelo pai escasso, né? Ou pela mãe escassa. Então, você está correndo atrás disso. E a arte, ela dá essa possibilidade, mas a pessoa tem que entrar em certos processos mais profundos e não há investimento para isso, né? As pessoas não têm oportunidade de entrar no útero, de fazer um mergulho mais profundo, uma terapia mais profunda, né? E aí é o resultado que a gente vê. E então eu peço assim, façam mais disso aqui, né? E ampliar isso, né? Ampliar esse tipo de experiência em outras formas artísticas, na música, por exemplo, né? É isso. E, então, parabéns, eu estou muito feliz de ter encontrado um tempinho para encontrar vocês e ter tido essa experiência. Muito obrigado. Você quer comentar? Acho que a oficina foi uma gestação para a gente, né? A gente estava gerando mesmo as obras, e aí depois veio a maternidade, que são as nossas obras sendo olhadas, tocadas, vivenciadas, educadas pelos olhares dos espectadores. Muito legal. Mais alguém? Agora já teve o nosso momento de compartilhar, conversar bastante. Eu queria pedir para que cada uma fizesse uma consideração final, bem rapidinho, né? Para que a gente possa encerrar nosso bate-papo. Foi muito bom, foi muito rico. Eu agradeço a todos que participaram, que perguntaram, que provocaram. Eu acho a sua fala muito importante, porque esse espaço aqui acaba democratizando, né, esses acessos, e aí é isso, né? Pode entrar você que conseguiu ter uma percepção, pode entrar uma pessoa que aquilo não está dizendo nada, mas no fim sempre diz alguma coisa, né? Ainda que eu tenha que chegar em casa e pesquisar. Ontem a gente passou por uma experiência muito legal. Tinham 2 adolescentes no oráculo. E aí elas foram lá e uma saiu meio aborrecida. Eu botei uma pergunta e eu saí com várias, né? Porque a resposta me gerou questões, assim, né? Tipo, antes não tivesse perguntado nada, porque me gerou questões, mas é isso, né? Assim, as pessoas não querem perguntar, elas não querem lidar com o incômodo. E a arte acaba tendo um pouco disso, né? Eu acho que ao longo da história ela foi vinculada a um elitismo tão grande que eu prefiro não ver, porque eu não sei se eu vou conseguir dizer alguma coisa sobre aquilo. E às vezes eu não preciso dizer nada, né? Às vezes eu preciso ter aquele acesso. E eu fico feliz que tem um espaço como esse, né? Que possibilite isso, de eu entrar, entender, eu entrar não entender nada, mas ainda assim o espaço está aberto para mim, né? Então acho que sim, a democratização da arte ela é importante, e quando a gente pensa mulheres à frente disso, é mais importante ainda, porque a gente vai ampliando os espaços, a gente amplia a discussão, né, assim, do corpo que pode parir, do corpo que não pode parir, mas que está ali enquanto presença feminina também, né? Então, a gente teve a Eris, enquanto mulher trans, né, também participando desse processo, que é isso, é um corpo que não pode parir, mas que gerou
alguma coisa e que está aqui exposto, né? Então, eu acho que é importante também a gente pensar nisso. E aí eu quero que cada um de vocês possa fazer uma consideração final para a gente poder encerrar. Nossa, mas vou falar o quê depois? Você já falou tudo. Não tem mais nada para acrescentar. Obrigado. Obrigada. Tchau. Mic drop. Não, enfim, assina embaixo tudo que você falou. Eu acho excelente isso, exatamente isso. Vocês estão falando, enfim, eu não tive a oportunidade de conviver, de ver como é que as pessoas estão respondendo a essa experiência, mas é isso, cara. Mesmo que é importante elas terem acesso. E às vezes, as pessoas mesmo que não se deem conta de que aquilo as atravessou, e alguma coisa, algum cantinho, alguma obra sempre fica. Isso é maravilhoso, né? A arte é isso, sempre provoca, uma mais, outra menos, mas você se depara com aquilo e tem que se relacionar com ele, né? Com aquela obra, enfim. Então, é sempre positivo. Se é disruptor aqui nessa sociedade, melhor ainda. Mais bem-vindo seja, né? Enfim, experiências dessas e vida longa ao universo. Eu adorei o seu depoimento, trouxe o seu olhar, né, de outro lugar, do homem. E para mim foi um processo muito subjetivo, porque eu ainda usei meu vestido de noiva, né, trazendo uma ressignificação também. E isso também, assim, os depoimentos mexeram muito comigo, assim, porque tiveram várias pessoas muito íntimas a mim, que eu pudesse dialogar mais e contar mais sobre todo o meu processo, e mesmo assim não conseguiu interagir e nem trazer uma ideia nova, né? Então o público, quando ele está aqui, quando a obra está exposta, que você tem a possibilidade de ter diferentes olhares e diferentes pessoas de vários lugares, assim. Isso é muito potente, quando você consegue colher essas informações de várias pessoas diferentes, né? Em casa, assim, às vezes você acha que você tem a possibilidade, né, de conversar com um monte de gente em casa, a pessoa, tá, mas é aquilo, é uma vulva e ponto, acabou. Não aprofunda, não vai para fundo. Mas é isso, é do indivíduo, né, do tempo da pessoa também. Então, o que eu ia falar? É sobre o espaço de ter essa oportunidade. Eu agradeço muito. Como a Maíra também já havia falado, às vezes sai realmente com questionamentos, leva, às vezes realmente não sai, né? Entra aqui como o seu depoimento de superficial, né? Às vezes tem essa visão superficial, passou e não aprofundou. Mas às vezes também demora até um tempo. Depois de uma semana, duas, passa por algum atravessamento e acaba lembrando de alguma coisa que passou aqui pela exposição, né? Então, sempre difícil você sair daqui sem nada, né? Se tocado de alguma forma. Lá na frente, às vezes, vai ser, né? Então, vida longa mesmo no universo, né? Essa democratização, esse acesso, né, à arte. E é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, expondo, de estar aqui nesse bate-papo com vocês hoje também. E é isso. Só vou falar mais um pouquinho, que vocês já falaram tudo. E obrigado pela sua fala, obrigado por vocês também estarem aqui, pelas perguntas. E assim, em relação à competição, né? A gente vive num mundo que a gente, desde criança, a gente é ensinado que a gente tem que competir, ser melhor que o outro, né? A gente tem que ser melhor que o colega do colégio, tem que tirar nota mais. E na realidade não é isso, né? A gente tem que se acrescentar, eu penso, né? O que o outro tem melhor do que eu, a gente pode trocar, porque alguma coisa eu tenho para ensinar ele e ele tem para me ensinar. Então, que é uma troca, que essa coisa dessa disputa, né?
não é saudável. E a gente está vendo isso, né? O caminho que essa construção levou à humanidade, vem levando à humanidade. Então, esse espaço aqui é isso, é um espaço totalmente democrático, né? E é muito legal estar aberto, ter as provocações, né, que eles colocam aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com as meninas expondo, né, de ter essa oportunidade de aprender, né, de troca e de aprendizado. É isso, agradeço a todos, todas e todas. Muito obrigada, meninas, pela participação. Viu? Vida longa ao